De volta com a nossa Tribuna do Povo e olha, novidades sobre o caso em que 2 idosos foram espancados no Planalto Norte. Você lembra dessa história? O senhor Zigmundo, de 76 anos de idade, ele morreu no dia em que os suspeitos entraram na casa dele, familiares inclusive, né? E agrediram ele. Já a Florísia, uma senhora de 87 anos de idade, um dos casos mais covardes da história de Santa Catarina, né? Ela acabou falecendo dias depois, no hospital. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso. Você lembra dessa história? Os 2 estavam em casa, segundo o próprio advogado responsável pelo caso, foi um latrocínio, né? 2 pessoas invadem o local, muito que provavelmente os idosos nem entenderam o que estava acontecendo. Eles invadiram com uma barra de ferro e começaram os espancamentos. O idoso, o senhor de 76 anos, ele acaba morrendo na hora. A mulher, além de ser espancada, essa senhora, ela ainda foi amarrada e deixada para morrer. Tinha uma terceira pessoa em casa que conseguiu fugir para pedir ajuda. A ajuda chegou e essa senhora foi levada ao hospital. Ela não resistiu. O principal detalhe dessa história é que os suspeitos envolvidos, eles são a filha dessa senhora e o próprio neto, um neto de 23 anos, né? E a filha deles. Agora eu não recordo a idade, mas é a filha dos 2. Segundo informações ainda da polícia, essa mulher ela já tinha até mesmo uma medida protetiva contra essa mulher, né? Contra a própria filha. Imagina a que ponto que chegava a violência, porque ela tinha uma medida protetiva contra a filha. Só que isso não impediu. A filha e o próprio neto invadiram o local, espancaram os 2, roubaram carteiras de cigarro e R$ 1.500. Tem ainda uma terceira pessoa envolvida, que auxiliou sendo o motorista da ação, que levou os 2 até a casa dos idosos e depois tirou de lá com o veículo. A polícia, então, ela conclui o inquérito e, claro, que agora Santa Catarina só clama por uma coisa: justiça. A Polícia Civil de Canoinhas concluiu o inquérito que investigou a morte de Zigmundo Chmielowicz, de 76 anos, no dia 15 de agosto, e da sua companheira, Florísia Lopes, de 87 anos, uma semana depois. Os 2 foram espancados pela própria filha, que confessou o crime. Para a polícia, ela foi ajudada pelo filho, neto de Florísia. Esta filha era fruto do primeiro casamento de Florísia. Zigmundo era seu segundo marido. Segundo o delegado Darcy Nadal Júnior, embora a filha de Florísia tenha assumido o crime sozinha, há fortes evidências da participação do filho dela no crime. Câmeras de segurança de casas vizinhas registraram os 2 entrando na casa com uma barra de ferro. A companheira do rapaz foi a responsável por dar fuga à dupla formada por mãe e filho. Os 3 foram presos na mesma noite do crime, nesta esquina, e seguem detidos desde então. Os 3 envolvidos neste caso foram indiciados por latrocínio, que seria assassinato seguidos de roubo. Eles levaram R$ 1.500 em dinheiro, além de maços de cigarro. No caso da mãe e do filho, eles estão sendo indiciados por 2 latrocínios e uma tentativa de latrocínio. Já a companheira desse neto da dona Florísia, que teria ajudado na fuga dos 2, está sendo então indiciada por colaborar com este crime. Caberá ao juiz definir qual será a sentença dos 3. O neto, que vivia com o casal, ainda está internado, mas o caso dele não é grave. É situação bastante triste, né? A gente fica transtornado com o que aconteceu, porque não dá para entender como a própria filha tem coragem de espancar 2 idosos, assim, né? Dessa forma que foi, juntamente com a ajuda do filho ainda. A que ponto que chega a maldade, né, do ser humano. E agora a gente espera apenas realmente por justiça.